Deus tem prazer, olha irmãos, Deus, Ele nos garante na palavra, me peça reinos, me peça nações, e eu vou te dar. O problema não é o tamanho daquilo que nós pedimos, o problema é a motivação do nosso coração. Todo pedido que está escrito aqui tem uma motivação, ninguém pede por pedir, todo pedido que tem aqui, tem uma motivação, e diante de Deus, o que pesa, não é se é uma cura impossível, ou se é uma quantia pequena de dinheiro para alguém, o que pesa diante de Deus é a motivação do coração. E se tem alguém, e só esse alguém que pode nos ajudar a mudar, a analisar e a avaliar as motivações do nosso coração, ele se chama Espírito Santo. Ele é o nosso companheiro, ele sonda o coração de Deus, e Ele nos ajuda a vermos as motivações dos nossos pedidos. Deus não responde pedidos por vaidade. Deus não responde pedidos baseados no orgulho, na inveja, na ostentação. Deus não responde. Mas se Deus vê sinceridade, se Deus vê quebrantamento, se Deus vê realmente o desejo de que aquilo que for ser concedido a essa pessoa vai ser usado para o benefício dela e de outros, Deus dá graça, Deus responde. Querido, nesses dias de campanha, além de pedir pela resposta, peça também para que o Espírito Santo te ajude a analisar as motivações do seu coração, e se porventura tiver alguma errada, corrija diante do Senhor, corrija diante do Senhor. A palavra nos conta, em Mateus capítulo 15, verso 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aquela mulher ouviu uma palavra muito dura de Jesus: olha, não é certo tirar de alguém para dar para você, tirar de outros para dar para você. E aquela mulher falou para Jesus, em outras palavras: Senhor, eu não estou querendo tirar de ninguém, eu sei que a tua bondade é muito maior, eu sei que o Senhor é bom para me abençoar, eu não quero mexer com alguém. E quantas pessoas às vezes se perdem, olhando para o que o outro recebeu, para aquilo que eu não recebi, o outro recebeu. Senhor, mas o outro tem e eu não tenho, e entra numa discussão de motivação errada. Querido, se você quer algo diante de Deus, Ele pode te dar, isso não depende de mais ninguém. Aquela mulher estava com a motivação certa. Ela não estava ali discutindo se merecia ou não, ela não estava ali discutindo as bênçãos que os outros receberam, não, ela estava ali se humilhando diante de Jesus e falando: pela tua misericórdia, Senhor, cura, faz um milagre na minha casa, deixa o Espírito filtrar as suas emoções, deixa o Espírito te ajudar a olhar para a bondade de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 16, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, o apóstolo Paulo dizendo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Quem tem o sim de Deus, tem confiança para entrar nas portas que Ele abre. E eu tenho convicção diante de Deus que portas estão sendo abertas nesses dias de campanha para a sua vida. Deus abre portas. O apóstolo Paulo diz: portas grandes, uma porta ampla e promissora se abriu para mim.
Se nós formos ler o contexto todo desse capítulo, ele está redigindo uma carta aos coríntios e falando: olha, eu tinha um plano, eu desejo estar com vocês, mas, no verso 8, eu vou permanecer um pouco mais em Éfeso, porque Deus abriu uma porta para mim aqui. Em outras palavras, o apóstolo Paulo falou: olha, eu tinha um plano traçado, mas Deus abriu uma porta para mim aqui, e pela confiança que eu tenho nele, eu vou entrar nessa porta, eu vou mudar um plano momentâneo meu, porque eu confio que o meu Deus só me coloca em coisas boas. E nesses dias de campanha, talvez Deus está abrindo portas que você não imaginava. Você tem os seus pedidos, mas Deus abriu uma porta que você chega diante dela e fala: mas por isso eu não esperava. Senhor, o Senhor está me dirigindo por um novo caminho? E todos nós passamos por uma certa dúvida quando uma grande porta é aberta diante de nós. Quando Deus chamou Moisés novamente para libertar o povo de Israel, Moisés falou: olha, Senhor, eu sou gago, olha, Senhor, eu tenho tal limitação, olha, Senhor, manda outro, manda qualquer outro, mas não manda eu não. Porque tinha uma porta grande, uma porta promissora diante dele. Querido, Moisés entrou e foi honrado. Entre diante das portas que Deus está abrindo na sua vida. Talvez nessa semana você recebeu ou vai receber uma porta ampla na sua profissão, uma porta profissional. Você vai chegar diante dela e falar: será que eu tenho capacidade de entrar nisso? Põe o seu pé com fé ali que Deus vai te honrar. Certas vezes nós nos vemos em desafios maiores que nós, e isso é porque Deus não trabalha no nível da nossa expectativa. O caminho de Deus é muito acima do nosso, é muito acima do nosso, e Deus está abrindo portas. Estou sentindo com tanta fé isso. Deus está abrindo portas. Levanta a sua mão, toma posse agora, toma posse. Tem portas profissionais se abrindo, novas oportunidades para você, querido. Deus está abrindo porta nessa noite. Mas a gente não pode ignorar o que o apóstolo Paulo diz: existem adversários nas oportunidades que vão aparecer, mas eles, um a um, vão cair diante da grandeza do nosso Deus. Quando Deus abre uma porta grande e promissora, os adversários aparecem para tentar tirar os nossos olhos da grandeza daquilo que Deus está fazendo. E Ele te ameaça, te intimida, talvez não te toca, mas tenta tocar em alguém da sua casa, manda uma notícia ruim, tenta fazer uma chantagem, para tirar os nossos olhos daquilo que Deus está colocando diante de nós. Fixa os seus olhos naquilo que Deus tem para você, fixa os seus olhos, para de olhar para as ameaças do diabo. Se Deus abriu essa porta, fica em Éfeso, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, querido. Não tenha medo dos adversários. Não tenha medo das ameaças. Quem foi ameaçado essa semana? Talvez não com uma ligação, mas sentiu no seu espírito alguma ameaça do diabo, na enfermidade, na sua casa. Levanta a sua mão, por favor. Nós vamos orar desfazendo isso agora, em nome de Jesus. Nessa semana, quem foi, se sentiu ameaçado de alguma forma? Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, queridos. Pai, na autoridade que está sobre a igreja, nós desfazemos essa ameaça, desfazemos esse laço de morte, desfazemos esse laço de enfermidade, desfazemos esse laço de acidente. Pai, está desfeito em nome de Jesus. Nós estamos na porta que o Senhor abriu, estamos pisando na terra que o Senhor nos colocou, e o maligno não vai nos tocar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Se eu tenho sim de Deus, eu não tenho medo de bater em portas fechadas. Tem portas que Deus abre e a gente não espera, né? Agora tem porta que parece que não abre nunca. Tem porta que foi fechada e parece que nada muda. Aí eu, como filho de Deus, eu chego diante dessa porta e falo: Deus me deu um sim já nessa situação, e eu vou bater nessa porta. Jesus falou: olha, bate e vai ser aberta. Bate nessa porta e vai ser aberta. Bate nessa porta e vai ser aberta. A palavra diz que a Esther, ela representava o povo judeu numa terra estrangeira, e ela era rainha, e o seu povo estava ameaçado de morte. E Mordecai, o seu primo, que foi
praticamente um pai para ela, falou: olha, Esther, essa é a hora que você tem que se posicionar, você tem que chegar diante do rei e pedir misericórdia para o rei, para o seu povo. Esther, a porta está fechada, porque, irmãos, naquele contexto, se alguém chegasse diante do rei, sem o rei ter chamado, essa pessoa corria o risco de morte. Não tinha uma porta aberta para Esther naquela situação, mas Esther fazia parte de um povo que tinha promessa de Deus, e nós fazemos parte de um povo que tem promessa de Deus. Somos filhos de Abraão pela fé. A promessa feita a Abraão se estende aos seus filhos na fé, e nós fazemos parte do mesmo povo. Mordecai falou para Esther: Esther, toma uma posição diante dessa porta fechada. E aí a palavra diz, abra sua Bíblia por favor em Esther, capítulo 4, verso 15. Então Esther mandou esta resposta a Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Quem está fazendo jejum aí? Como nesse contexto aqui, povo de Deus jejuando. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mordecai retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino lhe será dado. Se você tem o sim de Deus, meu irmão, você não tem que temer o não dos homens. Se algum homem te deu não, Deus ou vai mudar o homem, ou vai mudar a posição daquele homem, mas o sim de Deus vai prevalecer na tua vida, em nome de Jesus. O sim de Deus vai prevalecer. Esther chegou, pediu misericórdia e o rei teve misericórdia dela. Olha, quem tem o sim de Deus vai alcançar favor das pessoas. Por mais alta que seja a autoridade, se você bate na porta que Deus te falou para bater, querido, Deus vai te dar favor. E se aquela pessoa não tiver favor, Deus vai trocar a pessoa, mas Deus não vai falhar com você. Ele falou: olha, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Eu creio que Deus vai dar favor. Tenha ousadia, querido, você é filho de Deus. Filho de Deus não tem que implorar migalhas para ímpio não, você é filho de Deus. Bate na porta que Deus te deu. Seja ousado, levanta a tua cabeça, sem orgulho, mas com atitude de cristão, e fala: Senhor, essa porta vai ser aberta em nome de Jesus. Eu não aceito o não nessa situação. Eu não aceito o não nessa situação. Capítulo 7, verso 3, de Esther. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Quem pede de acordo com a vontade de Deus, quem pede olhando para o povo de Deus vai ser atendido. Capítulo 8, verso 8, o rei responde: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. O rei deu autoridade para aquele povo escrever uma nova história. Ele falou: olha, escrevam o que vocês quiserem nesse papel, e eu vou selar com o meu anel. Você não vai viver história escrita pelos ímpios. Homem de Deus não vai viver história escrita pelos ímpios. Você vai viver uma história com o selo do anel de Deus.
do anel do nosso rei. Nós estamos escrevendo uma nova história nesses dias de campanha. Como aconteceu com aquele povo, o Senhor está colocando diante de nós um papel para escrever uma nova história. E se for de acordo com a promessa, Ele vai colocar um anel selando ali naquele papel. Amém?